todos e a todas. Eu me chamo Janaína Rosado, sou professora, sou pedagoga, professora do Instituto Federal Baiano, sou mestre e doutora em educação pela UNEB, e minha área de interesse, minha área de pesquisa, são os enlaces entre educação e tecnologias digitais. Sou filha do Comunidades Virtuais desde 2005, e hoje tenho a honra de coordenar o Comunidades Virtuais do IF Baiano. Durante minha trajetória acadêmica, desde a graduação, que eu me debruço e me interesso sobre a relação da educação com as tecnologias digitais. E hoje, nesse momento de pandemia e de quarentena, esse assunto está muito na ordem do dia, né? Tem sido discutido por todo mundo, inclusive porque não discutia antes. Então, é um assunto que me é muito caro. Então, como eu falei, eu sou professora do Instituto Federal Baiano, Campus Catu, e na minha instituição foi decidido que nós continuaríamos em trabalho remoto, não com as aulas, né? Apenas o mestrado continuou com suas aulas online, de maneira remota, mas graduação, ensino médio e especialização tiveram suas aulas suspensas, principalmente porque fizemos uma pesquisa e verificamos que alguns alunos não poderiam participar da finalização do semestre, da continuação das aulas de maneira online. Então, foi decidido em colegiado que a gente ia esperar um melhor momento para terminar o semestre, para que nenhum aluno ficasse para trás. Mas isso não significou que a gente ficasse sem trabalho, porque, como foi decidido que a gente trabalharia de maneira online, né, home office, todos os trabalhos que dizem respeito ao ensino estão sendo realizados. Então, por exemplo, eu faço parte de 4 comissões, né? Comissões para reavaliação de TPC, comissão para implantação de novos cursos, comissão, por exemplo, para mudar um curso da modalidade de presencial para a modalidade à distância, e com reuniões semanais. Além disso, nós temos reuniões de colegiado que acontecem de 15 em 15, e nós conseguimos terminar o semestre, o ano letivo do ensino médio. Né? O ano de 2019, eu trabalhei no ensino médio da minha instituição, e aí nós fizemos os conselhos de classe online, funcionou muito, muito bem. A gente conseguiu êxito nesse trabalho e conseguimos terminar, né, finalizar o ano letivo do ensino médio. Graduação e especialização não, que a gente está em aberto. 2020.1, eu estou apenas na graduação, toda a minha carga horária está sendo locada na graduação, mas nós não conseguimos terminar 2019.2 para começarmos 2020.1. Mas eu posso dizer que o meu trabalho aumentou substancialmente. Eu tenho conversado com os meus pares e eles têm a mesma, não é impressão, a mesma certeza que eu, né? Eu tenho visto em algumas lives, visto na internet, até especialistas dando dicas às pessoas do que fazer nessa quarentena, tem pessoas que estão com ócio, então eles dizem, olha, arruma o guarda-roupa, aprenda uma nova coisa, mas esse ócio de que tanto se fala na internet, eu não encontrei, muito pelo contrário, né? O meu trabalho nessa quarentena, ele aumentou significativamente, tanto quanto profissional, como dona de casa, como mãe. Meu dia de trabalho começa às 7 horas da manhã e vai até mais ou menos 8 da noite, né? Porque aqui em casa tem 2 crianças em idade escolar, meu marido também é professor, como eu, então a gente tem uma rotina, né? E nós entendemos que para nossa estrutura familiar a gente precisa dar conta dessa rotina. Então, o meu trabalho, ele se insere aí, a gente tem um horário, né? Que a gente mantém mais ou menos o horário de trabalho, que é de 8 às 17, e nesse período a gente tem reuniões, como eu já falei, de colegiado, de comissões,
além da leitura de documentos, construção de documentos, e aí correção de atividades que ficaram por ser corrigidas. Eu sou professora também do curso subsequente em vendas, que funciona no IF Baiano, na modalidade EAD, né? E esse curso também não parou, né? Estou aqui lembrando, esse curso também não parou, então eu tenho alunos lá, e essa atividade ela é realizada semanalmente, né? Então, semanalmente, eu tenho contato com os meus alunos da EAD, para orientá-los, enfim, em relação a atividades, correção de atividades, e isso também continuou no Instituto Federal Baiano, Campus Catu. Então, assim, a minha rotina enquanto profissional, ela continuou e acredito que está, inclusive, mais pesada nesse momento. Junto a isso, tem as minhas atividades como pesquisadora, né? Então, eu estou me debruçando a escrever alguns artigos, principalmente sobre a relação da educação e tecnologias neste momento de pandemia que a gente está passando. Participando de lives, ouvindo meus pares. Então, assim, tenho tentado produzir, né, academicamente, e então eu tenho trabalhado bastante. Bom, quando começou a quarentena, né, e nós podemos observar que as escolas, né, foram os primeiros, foi um dos primeiros lugares que suspendeu, né, as aulas, suspendeu as suas atividades. A gente pôde perceber que houve uma cobrança muito grande da sociedade, dos pais, das famílias, tanto das escolas particulares quanto públicas, para que fosse dada alguma resposta, né? Como sempre, a escola é muito cobrada a dar respostas, né? E respostas rápidas. Eu acho que esse é um grande problema. Mas, bom, a escola foi convidada, se é assim que eu posso dizer, a dar uma rápida resposta para o que seria feito com as crianças nesse momento que era preciso fazer o isolamento social. E aí, é claro que a minha fala, ela é banhada pelo lugar que eu ocupo, né? Que é o lugar de professora, é o lugar de pesquisadora desse enlace, como eu falei, né? De educação e tecnologia. E também por mãe, né? Que eu tenho 2 filhos em idade escolar. Bom, como é que eu percebo isso? Primeiro, no primeiro momento, lá em março, eu achei que foi tudo muito aligeirado, né? Era tudo muito novo, entre aspas. Às vezes eu não concordo muito com esse novo, porque já estava acontecendo lá na China, na Europa, e a gente tinha que imaginar que isso ia chegar aqui para a gente, né? Mas, enfim, de alguma forma foi novo, né? Tendo que lidar com essa situação de todo mundo em casa, sem poder ir à escola, nesse caso específico. E aí eu achei que, principalmente na escola particular, né? As escolas quiseram dar uma rápida resposta à sociedade. E eu acho que, nesse momento, houve meio que um atropelamento, né? É aquela coisa de trocar o pneu do carro com o carro novo. Então, existem escolas que estavam mais preparadas tecnologicamente, que já trabalhavam com plataformas, né? Online, para poder fazer a interação dos alunos. Algumas atividades já eram feitas online e outras não, né? Eu pude perceber que tiveram escolas de grande porte, de Salvador, por exemplo, que começaram a implantar essas plataformas naquele momento. E aí foi um grande alvoroço, né? Porque tanto professores quanto alunos e pais tiveram que se adaptar àquele novo espaço, né? Outras escolas já tinham esse espaço, trabalhando junto com as aulas presenciais, então não foi tão impactante. Porém, esses espaços funcionavam meio como complementares, eles não eram o espaço, né, educativo. E na escola pública, a gente pôde observar que como não há esses espaços, essas plataformas online, existiram outras maneiras, né, de fazer esse trabalho remoto, que eu não sei se efetivamente
funcionou, mas o que eu posso observar é que pais vão à escola buscar atividades, mas eu não sei dizer efetivamente como isso acontece e qual é o resultado, né, desse processo. Bom, o que eu observo, eu vou falar do ambiente que eu tenho acesso, é que neste momento, né, de pandemia, a grande diferença para mim é que os pais estão na cena pedagógica, né? A família inteira está, né? Quando você passa a ter aulas online, aulas remotas, você não dá aula só para os alunos, né? Os pais estão ali também, e isso faz uma grande diferença no processo educativo, no processo de ensino-aprendizagem. Mesmo quando esse aluno, e eu estou falando desde da educação infantil até o ensino médio, né? Então, quando as aulas passam a ser remotas, a família está na cena pedagógica de uma maneira ou de outra. E as escolas e a maioria das famílias continuam preocupadas com o conteúdo, né? E o momento é de você ressignificar, porque o que é importante neste momento para a gente é a saúde, né? E há um grande aprendizado nesse isolamento. Então, eu penso que escola, professores e família devem juntos tentar trilhar um caminho para este aprendizado, para o que está aí posto. E se preocupar menos com os conteúdos escolares nesse momento, né? Mas o que a gente viu não foi isso, foi uma correria para dar conta do conteúdo, para que as pessoas não se sentissem tão fora do normal, né? Outra coisa que a gente ouve muito é: vamos voltar ao normal, quando vamos voltar ao normal? E a gente precisa compreender, eu acho, que esse normal ele não vai ser como era antes, né? Não vai existir como a gente imagina. Então, o que eu vejo é que as escolas meio que se atropelaram no início, algumas não conseguiram dar a resposta que deveriam ou que precisariam, mas vejo que é um esforço conjunto dos professores, dos profissionais da escola, seja por questões financeiras, para manter o laço financeiro do aluno com a escola, ou por questões ideológicas de aprendizagem, né? Porque a gente sabe que as duas coisas acontecem, não é porque é uma escola particular que ela não vai ter uma ideologia de aprendizagem, interesse pelo aprendizado do aluno, não, ela tem. Junto a isso, ela tem também interesse em manter o laço financeiro, obviamente. Então, seja por um motivo ou por outro, o que eu pude perceber, né, das escolas que eu pude acompanhar, tanto a escola dos meus filhos, como a escola que meu marido trabalha, como a escola que outras pessoas que eu conheço, que são próximas a mim, que trabalham em escolas particulares, é que todas as escolas fizeram um esforço enorme para promover essas aulas remotas, né? Então, cada escola tentou encontrar, dentro do que foi possível, dentro do que a lei permitiu, né? Porque a lei também, os decretos foram saindo, o Estado foi se adequando, o município foi se adequando, e as escolas esperando também que o Estado, o governo, desse as diretrizes de até onde ela podia agir. Mas houve muita... essa adaptação, ela trouxe também muitos desafios, né? Desde a não compreensão do que era a aula remota, a maioria das pessoas achava que ia acontecer uma educação à distância, e a gente sabe, né? Quem trabalha com isso sabe que uma coisa é educação à distância, outra coisa é aula remota, é bem diferente. Até pais, como eu ouvi, que querem que a educação infantil, por exemplo, aconteça nas 4 horas que acontecia regularmente nas aulas presenciais, né? Eu escrevi um artigo sobre essa relação dos professores com seus alunos, mediados pela tecnologia digital, agora no momento da pandemia, e também tendo como partícipes da cena pedagógica os pais. Porque a gente pode perceber que os professores, eles têm feito
todas todas as relações possíveis, eles têm feito eles têm feito tudo o que é possível para que crianças e pais se sintam à vontade, né? E diante dessa necessidade, e diante das aulas remotas, o que ficou muito evidente é que cada família gostaria de fazer adaptações à sua realidade, né? E muitos pais, eles não têm interesse ou desejo em participar dessa aula junto com os alunos. Por que eu estou dizendo isso? Não só como pesquisadora que li muitas coisas, mas principalmente como mãe, que sou mãe de duas crianças, uma de 13 anos, que está no 7º ano, e outra de 5 anos, que está no grupo 5. E aí eu apresento para vocês duas realidades completamente diferentes, né? Dentro da mesma escola. Meus filhos estudam na mesma escola, mas as realidades, né, de cada um são diferentes. Com a minha filha, de 13 anos, está no 7º ano, funciona das 8 às 12h30, né? Ela tem aula de 8 às 12h30, todos os dias. E eu, enquanto pesquisadora e professora, acho muito tempo, inclusive, acho que não deveria ser isso tudo. Acho que em alguns momentos fica enfadonho, mas ela gosta, né? E isso é importante, eu ouvi-la. Ela gosta, ela diz, olha, minha mãe, eu não vejo problema em ficar de 8 às 12h30 assistindo aula. Eu sinto falta dos meus amigos. Eu sinto falta do contato com a maioria, né? Porque com as amigas mais próximas ela não tem. Mas ela disse que não se incomoda e funciona. Ela fica no quarto dela, né? Ela fecha a porta, ela acorda cedo, ela se arruma, né? E ela senta na frente do computador, com o celular dela do lado e fecha a porta. E aí ela tá na sala de aula. Para ela, funciona, né? Assim, o que é que eu digo que funciona? O laço está mantido. Eu não estou aqui falando de conteúdo, né? Apesar de eu achar que está tendo bastante conteúdo. É uma das queixas dela, que tem muito conteúdo, muito dentro de casa. Mas o que é que me interessa nessa relação da escola com o aluno? É o laço. É o laço da criança com o professor, da criança com a instituição. E esse laço, ele é mantido em relação à vida, né? Ela vê sentido naquilo ali. Então, com a minha filha do 7º ano, eu posso dizer que funciona. Reservadas as devidas proporções, reservado tudo que a gente tem que refletir em relação a uma aula remota dentro de uma pandemia, ok? Existem relatos de pais e mães que adentram o espaço escolar, né, a sala de aula, que entram, que falam, mas também são poucos casos e eu acho que as pessoas vão se adequando. Já em relação ao meu filho de 5 anos, a história é outra, é completamente outra. Vale ressaltar que eu não estou me eximindo da minha responsabilidade, mas vale ressaltar que com a minha filha de 13 anos, né, ela tem 13 anos hoje, eu acompanho as aulas, mas eu não assisto aula junto com ela. Eu já assisti algumas enquanto professora, né, por curiosidade, também para poder perceber como é que estavam acontecendo as coisas. Então, eu assisti algumas aulas com ela, de vez em quando eu chego, ouço, mas ela tem uma outra autonomia, né, para poder seguir com o curso. Mas o meu filho de 5 anos, não, ele precisa da mãe do lado, né, da mãe ou do pai do lado. E isso faz uma grande diferença. Vejam vocês que eu sou professora, eu sou da área, né, e realmente essas aulas remotas para educação infantil, elas são muito, muito estressantes para pais e para crianças também. No caso dele, é 1 hora por dia. E pasmem vocês, tem pais que reclamam, que querem as 4 horas. Veja bem, uma criança de 5 anos em frente ao computador 5 horas. Não ia dar certo, né? Então, a escola colocou 1 hora, que eu acho suficiente. E mesmo nessa 1 hora, todo mundo trabalha. Os meninos trabalham, no sentido assim, trabalho de ter trabalho para que a aula funcione, entende? Então, os meninos trabalham muito, as professoras também, a gente vê nitidamente tanto o despreparo quanto a vontade. É isso que eu percebo.
as professoras estão despreparadas, né? As professoras e os professores estão despreparados para o online, estão aprendendo agora, mas também estão engajados que a coisa funcione, né? E a família também, esse tripé aí que a gente falou, a gente sempre falou desse tripé a vida inteira, minha vida toda de educadora, a gente fala do tripé escola, família e criança e aluno, e nunca se viu tanto isso junto como agora nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de isolamento que a gente está fazendo essas aulas de maneira online. Então, professores, crianças e pais e família têm trabalhado muito para que a coisa funcione. Ressalto aqui as famílias que se interessam, porque a gente também não pode deixar de dizer que na educação infantil houve uma queda significativa de alunos matriculados, né? A gente sabe que muitas famílias retiraram seus alunos da escola nesse momento. Na sala do meu filho, por exemplo, são 14 crianças, das quais apenas 8 estão frequentando regularmente o ensino remoto, né? E tem pais que estão pensando tem pais que perguntam quando é que vai retornar às aulas, como se a escola tivesse esse poder. Fico muito, assim, impressionada como a família, às vezes, transfere para a escola o poder de resolver a própria vida, né? Quer dizer, não é um problema que a escola, não é uma resposta que a escola tem que dar, né? A escola está no fluxo da sociedade, como está todo mundo aí esperando que a vacina chegue, que a curva caia, para que a gente possa pensar como a gente vai voltar, ainda com várias restrições. Mas tem muitas famílias que não estão preparadas e não estão interessadas também em acompanhar esse ensino, principalmente na educação infantil. Bom, pensar em caminhos, eu não diria soluções, porque solução é muito complicado, porque a gente tem uma variedade de situações dentro do Brasil, né? Nosso Brasil é muito diverso, muito vasto, então não existiria um caminho que fosse possível para todo mundo. Eu acho que podem existir caminhos, né? Eu fico pensando também que a gente pode aprender com os outros países, mas é claro, considerando a nossa diversidade e a nossa especificidade, né? As nossas especificidades. Mas eu acho que a gente poderia sim aprender com os outros países. Durante o meu doutorado, eu fiz um sanduíche, né? Um estágio doutoral na França, na Universidade de Paris 8, e lá, como me interessa a educação, e os meus filhos tiveram que ir para a escola lá, eu tive contato muito de perto com a educação francesa, e mantive alguns laços, né? Até hoje, mesmo depois do meu retorno, eu mantive alguns laços com professores, enfim, com outras pessoas que eu conheci lá. E agora, nesse momento de pandemia, a gente trocou muita informação, além do que eu vi nos jornais, né, que falavam da França. Então, o que eu pude perceber é que eles lá voltaram, eles fizeram um isolamento. Primeiro é importante dizer que eles fizeram um isolamento social rigoroso, coisa que a gente não está fazendo, né? Então, eles fizeram um isolamento social rigoroso, e que as escolas estão sendo as últimas instituições a voltarem, né? E dentro do espaço escolar também parece que a educação infantil está voltando, porque os pais precisam trabalhar, e depois vai ser o ensino médio, e por último o ensino fundamental. Bom, eles retornaram, né? Tem mais ou menos uns 15 dias que eles retornaram, e tiveram que suspender as aulas de novo, né? Porque casos de Covid-19 surgiram dentro das escolas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço muitas pessoas dizerem e quererem voltar para a normalidade, né? Para a normalidade, eu volto a botar aspas aí. E a gente está vendo que mesmo em países, né? Eu citei aqui a França, que eu tenho um contato mais próximo, mas a gente pode ver matérias falando de outros países que
pode-se perceber que estão surgindo casos outra vez, de maneira tímida, como a China, né? Eu vi ontem uma matéria dizendo que na China apareceram 3 outros casos, e são países que fizeram um isolamento rigoroso, né? Que não é o nosso caso. Então, eu fico me perguntando, como é que a gente volta para esse tal normal se a gente não fez um isolamento rigoroso? Bom, então eu acho que voltar, né, voltar ao contato presencial, sem esperar essa curva cair, sem ter certeza de que nós teremos estratégias de higiene e de segurança que atendam a todos, eu acho leviano, né? Eu acho que é preciso dizer que, neste momento, a educação é importante, a economia é importante, mas manter a saúde de todos é o primordial nesse momento. Acho que só devamos voltar todos a aulas presenciais quando a gente possa garantir aos nossos alunos condições mínimas de segurança, né? E eu sei, pelo que eu venho lendo e ouvindo de alguns colegas, que nas escolas públicas, por exemplo, isso está longe de acontecer, né? Isso está longe de acontecer. Então, como é que nós voltaríamos a esse normal? De qualquer jeito, expondo as pessoas, expondo principalmente as pessoas mais carentes, né? Eu não tenho respostas, não. Eu tenho essas perguntas. Por que essa pressa, né? Eu compreendo que a escola pública está parada, mas acho que, ao invés de pensar nesse retorno sem um isolamento adequado e esse retorno tão apressado, mesmo a gente estando há quase 90 dias, né, isolados, eu não vejo segurança para isso. Eu acho que deveria se pensar em outras estratégias para que os alunos fossem atendidos em suas necessidades educacionais. Eu tenho ouvido falar muito em dividir as turmas e que os alunos iriam por grupos, né? A grupos de 10 alunos por dia. Eu não sei como é que a escola está pensando isso, mas com certeza teria que se repensar a questão dos conteúdos. Eu acho que isso tudo está muito ligado, essa pressa, o que eu denomino pressa de voltar. Eu sei que tem muita gente que não concorda, mas é a visão que eu tenho nesse momento, que isso está muito ligado, primeiramente, à negação do que está acontecendo. Então, a gente passa aí por algumas etapas. Primeira, ao meu ver, é a negação, né? Houve um momento enorme de negação do que estava acontecendo. Então, quando você nega algo, você, né, sendo bem redundante, você não aceita que aquilo está acontecendo. E se você não aceita que aquilo está acontecendo, você não pode pensar em estratégias para seguir. Você está num movimento ainda de negação, né? Depois desse momento, que eu não sei nem se passa totalmente, mas a gente pode falar depois de um momento de acolhimento, de aceitação mesmo. Olha, está acontecendo uma pandemia, a gente tem que ficar em casa mesmo, quem pode, né? Nem todo mundo pode. E vamos ficar em casa. E aí, a partir de agora, a gente vai pensar nas estratégias. Então, eu acho que houve um movimento de negação, de aceitação, e agora que começamos a pensar como vamos fazer, só que a pressão já está muito grande para que se retorne, né, às aulas, o comércio, etc. A gente teve aí 90 dias, e que eu posso dizer que algumas instituições se prepararam e a maioria não se preparou para esse retorno, né? A maioria das instituições não prepararam seus profissionais, né? Eu conheço várias que não prepararam, que até ficaram trabalhando muito, mas que não pensaram em dar condições, né, de formar os seus professores para as atividades remotas. Porque, assim, eu sei que eu vivo numa bolha de que a maioria das pessoas que eu conheço, dos meus pais, dos meus colegas, sabem lidar com a tecnologia digital. Mas eu sei que existem, fora dessa bolha, a maioria dos professores, alunos e família não sabem lidar, não compreendem, não aceitam, né? A gente pode observar agora, nesse momento de pandemia, eu como pesquisadora principalmente, pude perceber que as pessoas começaram a olhar as tecnologias digitais com outros olhos, né? Coisas que elas já faziam
elas aprimoraram coisas que que elas não faziam, elas começaram a fazer, elas começaram a perceber que as tecnologias digitais estão para além das redes sociais. Nada contra as redes sociais, elas são ótimas. Mas a gente começou a perceber que existem vários usos, né, e várias possibilidades de interação, né, nas redes sociais e nas tecnologias digitais, de uma maneira geral. Então, eu pude perceber que pessoas que, por exemplo, preferiam ir a bancos, né? Eu conheço pessoas que preferiam ir a bancos e agora tiveram que baixar os aplicativos e trabalhar online, né? E perceberam como é fácil, como é simples, assim, no sentido de facilitar a sua vida e como é uma opção, né? Saíram do lugar de demonizar as tecnologias digitais para um lugar de tentar compreendê-las e ver a aplicabilidade em suas vidas, né? Então, isso aconteceu também dentro da educação, né? Algo que a gente já vinha vendo que era possível, uma educação híbrida, né? Do presencial com online, a gente viu que agora foi acelerado pela pandemia. É óbvio que eu sei que tem empresas que têm maior interesse que a educação online aconteça, que existem desejos, interesses financeiros e mercadológicos por trás desse movimento do ensino online, eu sei disso. Como há interesse financeiro por trás de várias coisas na vida e a gente não deixa de fazê-las, a gente adapta à nossa realidade. Então, o que eu penso para um futuro a médio prazo é que a gente possa se capacitar, né? Que professores e instituições, de uma maneira geral, possam se capacitar. Eu tenho um certo receio desse retorno, aí depois a gente precisa de novo se isolar, né? E aí o que acontece? A gente retorna e aí reinicia um processo na escola, porque é um reinício, não vai pegar de onde estava, é um reinício. Aí depois a gente precisa se isolar outra vez e volta para o online completamente, tem que reiniciar de novo, entende? Então, disso eu tenho medo. Isso eu acho que não funciona, né? Porque eu acho que a gente não deve ser ingênuo e achar que não vai acontecer. Pode acontecer, sim, sim, em outros países está acontecendo. Outros países que fizeram o isolamento social de maneira muito mais rigorosa do que nós fazemos. E do que nós fizemos e estamos fazendo, né? Então, pode acontecer uma outra onda, como a gente ouve, né? Uma segunda onda. Na verdade, nós estamos na primeira onda ainda, né? Mas quando a gente resolver voltar, enfim, eu não sei quando é que isso vai acontecer, fala-se em julho. Eu acho incrível quando as pessoas falam em retornar em julho. Eu me sinto vivendo em outro planeta, mas as pessoas falam em retornar em julho, educação infantil retornar em julho. E eu acredito fortemente que a gente vai ter que fazer outros momentos de isolamento. Então, esse ir e vir, eu acho complicado e pernicioso para a educação, né? Porque agora, com a pandemia, alguns professores de família tiveram que aprender e ainda estão aprendendo a se relacionar com a escola de maneira online, né? E problemas acontecem. E a escola está aprendendo a lidar com esses problemas. Eu posso aqui dizer de um problema que aconteceu recentemente no grupo da minha filha. A professora pediu uma atividade, né, em grupo, como acontece sempre. Os alunos, de maneira autônoma, né, porque tem entre 12 e 13 anos, resolveram montar um grupo de estudo para discutir o trabalho no WhatsApp. Ótimo, ótimo. Mas aí, uma mãe, eles divergiram, né? Normal, faz parte do crescimento deles. Eles divergiram entre eles e uma mãe resolveu entrar no grupo, né? Invadiu aquele espaço dos alunos, né? E para meio que coagir essas crianças a aceitarem a opinião da filha dela. Veja, isso aconteceu, isso é verdade. Né? Eu vi isso acontecer. Eu li as mensagens da mãe. Quer dizer, então isso gerou o quê? Um descontentamento dos outros pais, né? Das outras famílias, das crianças, que as pessoas se sentiram coagidas e até ameaçadas, né? Houve um tom de ameaça. E os pais entraram em contato de uma maneira, como se fosse uma avalanche, né? Todos os pais entraram em contato com a escola e a escola teve que resolver isso. Que a escola não tem domínio exatamente, né? É uma coisa nova dentro desse novo cenário. Então é isso que eu estou falando. A escola está aprendendo a a ter essas aulas online, né? E os pais estão aprendendo que também tem limites, porque, infelizmente, o limite do online, ele é muito
ele é quase invisível, as pessoas não percebem, né? Então, não tem, como não tem uma barreira física, né? Porque se fosse na escola, a mãe teria que ir na escola, encontrar o grupo lá estudando e ir lá dentro, ela ia ter que fazer isso lá dentro. Mas no online, ela se sentiu à vontade para fazer, né? Ela não percebeu o limite dela, nem a barreira dela. E a escola está lidando com isso. Todo mundo, na verdade, está lidando com isso. Eu acho que a escola particular, nesse momento, está num lugar um pouco mais confortável. Eu não digo que é 100% bom, nem que está tudo resolvido, não. Existem muitas questões. Mas a gente sabe que, acredito que todos os alunos da escola particular têm condições de manter suas aulas de maneira online, né, até que possam retornar com segurança. A grande questão são os alunos da escola pública, né? E aí eu me coloco também como professora da graduação dos meus alunos, né? Eu trabalho na instituição pública e eu tenho alunos que eu tentei terminar o semestre, né, no curso que eu sou professora, e um aluno não pôde, porque ele tinha questões tecnológicas que ele não tinha como resolver. E nós não terminamos, porque ninguém pode ficar para trás, a gente tem que acolher todo mundo. Então, aí está o nó, né? Como fazer? Né? Tem a ideia de seguirmos no modelo híbrido, mas ainda, mesmo no híbrido, se a gente for seguir as recomendações da OMS, existe muita coisa para ser adaptada de maneira que ofereça segurança a todos os envolvidos, professores, alunos e funcionários da escola. Eu acho que momentos como esse que nós estamos tendo agora, né, dessa possibilidade de discutir, são muito importantes, né? A gente da área de educação precisa não somente dar as respostas que são necessárias, né, que todo mundo almeja, que todo mundo deseja, que a sociedade demanda, mas a gente precisa, acima de tudo, refletir sobre esses acontecimentos. Eu Eu acho que, como pesquisadora, como professora e também como mãe, né, como mulher, como cidadã, eu acho que a gente precisa refletir nesse momento que estamos passando por uma pandemia, né, mas que o nosso problema, além da pandemia, é a desigualdade social. Né? A gente tem um problema muito maior, a meu ver, né? Vejam bem, reservadas as devidas proporções, que é a pandemia, que é a nossa desigualdade. Né? E por conta da nossa desigualdade social, é que a gente tem dificuldades em resolver e implementar estratégias para poder abrandar a pandemia e também para poder criar estratégias na área educacional. Mas o que eu queria dizer é assim, que, além disso, é que eu acho que a gente tem que ter calma, né? Renovar o fôlego a cada dia, né? Ser persistente, ser resiliente. Eu acredito que isso vai passar, só não sei quando, nem acho que é tão rápido. Então, a gente precisa cuidar, além da questão educacional, e eu acho que a escola também é responsável por isso, a gente precisa cuidar da saúde mental das crianças, né? Então, por isso que, para mim, o vínculo com a escola ele vai muito além da questão dos conteúdos e da questão das notas. O vínculo com a escola como lugar de afeto e de acolhimento também neste momento. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu acho que a gente precisa pensar na saúde como um todo, tanto a saúde física como a saúde mental. Eu penso todos os dias que a gente deve tentar manter a nossa sanidade, né? E das nossas crianças, né? Dos nossos alunos, dos nossos filhos, tentando fazer com que essa jornada, né? Dessa quarentena, ela, ao final, a gente possa refletir sobre quais foram os aprendizados, né? A gente já sabe alguns, né? Principalmente que a saúde é importante, que cuidar do outro é importante, que pensar na desigualdade como um problema de todos é muito importante. Então, essas coisas a gente precisa fazer com que as nossas crianças também percebam, né?
Eu acho que a pandemia, pelo menos aqui na minha casa, a gente tem conversado muito sobre como a gente protege o outro, né? Como é que a gente consegue, até onde a gente consegue se proteger, obviamente, mas proteger o outro também. Por que usar máscaras, né? Só para se proteger? Não, usando máscara a gente protege o outro também. Então, eu acho que essa questão da solidariedade, esses valores humanos, eu acho que é o que a gente mais precisa trabalhar nesse momento. E a gente precisa continuar com força, não ficar desmotivado diante de tudo que vem acontecendo, mas a gente precisa continuar e pensar, continuar pensando as estratégias para tentar acolher todos os alunos, mesmo nessa diversidade imensa que é o Brasil, né? Eu estou falando muito especificamente do meu local, mas a gente acaba analisando que tem alunos, por exemplo, da zona rural, que não tem condições de ter internet funcionando com qualidade, enfim, tem muita diversidade, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem a força, que isso vai passar e que quando isso passar, né? Quando passar, a gente não sabe quando, mas quando passar, a gente esteja bem de saúde para retornar ou para continuar.